Esse planejamento esse projeto, digamos assim, nós já fizemos até novembro, e como primeira atividade, nós vamos falar, né, a nossa apresentadora Clariana Nascimento e o professor Ailton Mello como coordenador. Então, a temática, né, abordagem multiprofissional em indivíduos com comprometimento de memória. Esse projeto nós denominamos de sessão clínica e ocorrerá, né, geralmente poderá haver alguma intercorrência de data, né, por agenda, mas de maneira geral, nós pactuamos a última terça de cada mês. Então, cada sessão a gente vai trazer uma temática com um profissional de referência, né, e para tratar daquela temática que é tão importante para que o profissional qualifique seu atendimento à população. Então, vamos iniciar a atividade de hoje, convidando o professor Ailton para fazer uma breve apresentação, e, na sequência, a Clariana também faz sua apresentação. Clariana Nascimento, ela é residente de neurologia do UPS. É com você, professor Ailton. Obrigada, David. Eu agradeço. Nessa minha breve apresentação, e ela será uma apresentação, primeiro, para dar as boas-vindas a todos que participam desse programa de telesaúde, que tem dado grande satisfação às instituições que estão envolvidas nele. Nós estamos crescendo cada vez mais, é um projeto que está se tornando cada vez mais conhecido, e eu digo um projeto porque o telesaúde tem várias facetas. Esta faceta de ligação entre a telesaúde e a UFBA é recente, dada a vida do telesaúde, mas tem trazido bons frutos, pelo menos para a UFBA como instituição de ensino e como instituição que realiza assistência no Hospital Professor Edgar Santos, que é o Hospital das Clínicas. Eu gostaria de chamar a atenção que nós crescemos muito, até por conta da pandemia, nós começamos a atender os pacientes que não podiam ir ao hospital devido a doenças crônicas e o risco de infecção, de deslocamentos, fazia com que a gente atendesse os pacientes pela telesaúde. Hoje é um programa do Hospital das Clínicas, é uma das metas do Hospital das Clínicas atender telesaúde, de modo que os especialistas do Hospital das Clínicas estão se organizando para ter um novo ambulatório Magalhães Neto, só que dessa vez um ambulatório virtual com todas as especialidades que tem no Hospital das Clínicas. Como disse a nossa colega Deilda, nós estamos começando hoje as sessões clínicas da telesaúde. O objetivo dessas sessões clínicas é o acesso a um especialista do conjunto de profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde. O nosso objetivo ao gerar essas sessões é travar uma discussão. Vocês já viram que eu falo muito, de modo que eu pararei de falar agora, mas espero que no momento da discussão, vocês, todos nós, mas principalmente vocês, se pronunciem contra, a favor ou com perguntas. E nós não vamos sair daqui com os problemas resolvidos, mas vamos sair daqui com um contato para começar a resolver esses problemas gradualmente. Esse contato sempre está na telesaúde, onde se pode fazer demandas por escrito, e nós respondemos sempre por escrito, por WhatsApp ou através de consultório virtual. Então, eu vou passar a palavra à Clariana, e ela se organizou para apresentar em 20 minutos, mas isso não tem um tempo estanque. Quem não entender, inclusive, a apresentação de Clariana é colocada com perguntas que vão sendo respondidas na medida que vai avançando. Então, não se sintam constrangidos de perguntar, eventualmente, antes de Clariana terminar. Por favor, Clariana.
Teste 1. Bom dia, pessoal. Como já foi dito, meu nome é Clariana, sou médica residente da Neurologia do Hospital das Clínicas, daqui de Salvador, e hoje a gente vai iniciar a sessão clínica. Vou exibir minha tela para vocês. Prontinho. Então, pode passar. Isso, obrigada. Então, é um paciente JHS, 74 anos, casado, católico. Ele tem 10 anos de estudo, trabalha como auxiliar administrativo. E a queixa principal desse paciente foi esquecimentos há cerca de 1 ano. Pode passar. Na história da doença, o paciente ele vem à consulta, acompanhada pela sua esposa. A mesma, ela informa que há cerca de 1 ano, o esposo ele ficou mais alentecido para realizar as atividades, observou que progressivamente, há cerca de 6 meses, começou a apresentar um déficit de memória mais recente, com dificuldade de organizar suas atividades, começava a esquecer chave, começava a esquecer a comida no fogo, coisas do dia a dia. Acabava de ouvir uma coisa, esquecia de reproduzir. O familiar achou que ele iniciou esses sintomas após o falecimento da irmã. E aí, notou que o paciente estava com sintomas de tristeza, desânimo, e achou que poderia ser algo relacionado a essa parte dos esquecimentos. Mas, de todo modo, o paciente ele continuava desempenhando suas atividades de trabalho normal. Ele continuava saindo de casa sozinho, ele ia até ao seu trabalho e realizava suas atividades. De comorbidades, de doenças prévias, era um paciente hipertenso e também diabético. No exame físico, o paciente tinha uma pressão arterial de 140/80, peso de 59 quilos. O exame neurológico geral dele era sem alterações. E foi feita uma avaliação através de um instrumento de avaliação da cognição, que é o Minimento. É um instrumento que é utilizado para avaliar como é que está a cognição desse paciente. Nesse instrumento, eu vou, mais à frente, no próximo slide, vou explicar como é, de modo geral, realizado esse exame. O paciente, ele pontuou 24 pontos. Ele teve perda na orientação do mês, do cálculo e da memória de evocação. No próximo slide, que a gente vai ver agora, eu vou explicar para vocês de que forma que é feita essa avaliação. Então, o Minimento, ele é dividido por orientação temporal, orientação espacial, a memória imediata, atenção em cálculo, evocação, avaliação da linguagem. Então, na orientação temporal, perguntar ao paciente qual é o dia da semana, qual o dia do mês, qual o mês que a gente está, o ano, a hora aproximada. Normalmente, nos primeiros sintomas de alterações de memória, o paciente tem uma dificuldade inicial de identificar o dia da semana ou mês. São as primeiras alterações. A orientação espacial, identificar que local que estamos, né? Se é um quarto, um consultório médico, a instituição onde o paciente está, uma clínica, um hospital, o bairro ou uma localidade próxima, a cidade e o estado. Tudo isso faz parte da orientação. A memória imediata, a gente fala para o paciente 3 palavras, pede para de imediato ele repetir essas palavras que ele ouviu. Nesse caso, a gente tem uma padronização dessas 3 palavras, que é vaso, carro, tijolo. Assim que o paciente ouve, ele repete de imediato. Então, a gente começa a avaliar a memória dele nessa parte. Depois, a gente segue para a atenção em cálculo. Aqui, o paciente ele vai receber uma orientação de subtração de 100 menos 7 sucessivamente. Então, a gente fala, o paciente vai fazer 100 menos 7, 93. Menos 7, 86. Menos 7, 79. Menos 7, 72. Menos 7, 65. Então, o paciente tem que ter essa capacidade de entender esse comando que a gente vai fazer para ele e a atenção e o cálculo que ele vai desenvolver nesse momento de diminuir 100 menos 7 sucessivamente. Em seguida, depois dessa avaliação de cálculo, a gente vai para a parte de evocação. Aqui, o paciente tem que ter a capacidade de evocar as 3 palavras que a gente forneceu para ele, que foi vaso, carro e tijolo. E aí, vamos avaliar se ele consegue lembrar as 3 palavras, as 2 ou 1. E a pontuação
vai ser de 0 a 3, né? Sendo que 3 se ele lembrar todas, 2 se ele lembrar uma ou duas, e 0 se ele não lembrar nenhuma. Depois da linguagem, a gente vai pedir para o paciente nomear objetos. De padronização, a gente tem um relógio e a caneta. Cada um dos itens vale 1 ponto. Então, o total dessa nomeação vale 2 pontos. Depois, a gente pede para o paciente repetir. A frase que a gente usa é nem aqui, nem ali, nem lá. Em seguida, a gente faz para o paciente um comando, que é esse comando que vai dizer aqui agora. Pegue esse papel com a sua mão direita, dobre no meio e coloque no chão. Ele precisa também compreender e cumprir a ordem exatamente como está descrito na frase. Com a mão direita, dobrar e depois colocar no chão. A sequência incorreta dessa ordem também acarreta em diminuição de pontos. O máximo é 3, e dependendo do que o paciente fizer, a gente vai subtraindo. Em seguida, ler e obedecer. Então, ele vai ler a frase, feche os olhos, e aí a gente vai orientar que ele vai ler a frase e exercer o comando que está escrito nessa frase. Então, ele precisa ler e fechar os olhos para ter a pontuação. Em seguida, a gente pede para ele escrever uma frase. Então, por favor, o senhor necessita escrever uma frase que tenha algum sentido, que tenha um começo, um meio e um fim. Depois, a gente vai pedir para o paciente copiar um desenho, que é um desenho geométrico, que também é padronizado. É um desenho que ele precisa ter 6 lados. No Minimento, ele tem um desenho padronizado, que a gente vai ver também mais à frente qual é. E depois disso, a gente vai somar a pontuação, certo? Aqui embaixo, logo na sequência, eu coloquei qual a pontuação que a gente espera de acordo com a escolaridade do paciente. Então, o paciente analfabeto, ele precisa ter uma pontuação mínima de 20 pontos. Com 1 a 4 anos de escolaridade, 25 pontos. De 5 a 8, 26 pontos. De 9 a 11, 28. E maior que 11, 29. Então, o nosso paciente, ele tinha 10 anos de estudo. Então, ele tinha que se adequar a uma pontuação mais ou menos em torno de 28 pontos, certo? Então, nosso paciente, ele teve uma alteração de 24. O que significa isso? Significa que ele realmente está apresentando, além da queixa da esposa, a gente comprovou através de uma avaliação de instrumentos cognitivos que ele realmente tem uma alteração cognitiva e está abaixo do esperado para a escolaridade dele. Pode passar. Então, em seguida, como que a gente vai proceder, né, em relação a essa avaliação? Então, o paciente, ele traz uma queixa, ou seu acompanhante. É uma queixa que é progressiva, né, já está há cerca de 1 ano. É uma queixa que ainda não compromete a funcionalidade dele. Por quê? Porque ele ainda está exercendo as suas atividades laborais dentro do normal, vamos dizer assim. Então, ele sai de casa sozinho, ele exerce suas atividades, mas na avaliação cognitiva, que a gente fez através do Minimento, ele tem um comprometimento real, né? Não é algo subjetivo, é real. Através do teste, a gente comprovou isso. Então, esse paciente, nesse caso, ele tem uma demência ou não? Então, nesse primeiro momento, a gente tem que entender que o paciente, como ele tem a funcionalidade dele preservada, ele ainda consegue fazer suas atividades laborais, ele consegue sair de casa, ele consegue ainda fazer o seu autocuidado. Então, a gente não considera, nesse momento ainda, uma demência, a gente considera um comprometimento cognitivo. E aí, como que a gente vai proceder a partir de então? Alguns fatores, principalmente fatores, vamos dizer assim, de alterações metabólicas, alterações infecciosas, como, por exemplo, HIV, sífilis, né, deficiência de vitaminas, como a vitamina B12, podem estar associadas a alterações cognitivas. E nessa primeira avaliação, a gente precisa identificar se o paciente tem alguma alteração no seu organismo que seja reversível, que seja algo que a gente possa intervir de modo a melhorar ou até a tratar essa alteração cognitiva. Então, nesse primeiro momento, é interessante que a gente faça uma avaliação laboratorial geral
avaliando, coloquei aqui em destaque, perfil hepático, perfil renal, por quê? Alterações de uremia, alterações renais, alterações hepáticas, como, por exemplo, insuficiência hepática, podem trazer quadros de encefalopatia que geram alterações cognitivas. Em destaque aqui, eu trouxe o VDRL, que é para a gente identificar se o paciente tem, por exemplo, infecção por sífilis, que a gente tem observado, né, hoje até muitos casos de pacientes que podem abrir alterações de infecções por sífilis com déficits cognitivos. Então, é importante, nesse momento, também fazer essa avaliação infecciosa. Hemograma, para avaliar se o paciente tem algum tipo de anemia, por exemplo, já abre um alerta para vitamina B12, alguns pacientes podem ter também alterações cognitivas, não é tão comum, mas é visto também na literatura. Eletrólitos também, sódio, potássio, são alterações que podem trazer alterações cognitivas. E uma avaliação que, em alguns casos, se faz importante, que é uma avaliação de imagem. Porque alguns pacientes, principalmente idosos, eles podem ter quedas, podem bater a cabeça, às vezes não falam para o cuidador, não falam para o acompanhante, e pode ter algum tipo de sangramento dentro da cabeça, como, por exemplo, o hematoma subdural, que podem simular alterações cognitivas também, como nesse caso do que a gente viu. Então, é um diagnóstico diferencial, tanto alterações metabólicas, infecciosas, como também alterações traumáticas, né? Então, nesse caso de fácil acesso, e também é suficiente, a gente pode solicitar uma tomografia de crânio para avaliar. Nesse paciente, eu trouxe uma imagem que a gente, de modo geral, identifica que ele não tem nenhum tipo de sangramento, nenhum tipo de hematoma subdural. Então, nesse momento, a gente afasta também algumas causas traumáticas. E isso a gente caminha junto com o familiar para cada vez mais direcionar qual o tipo de alteração cognitiva que esse paciente pode estar apresentando. Pode passar. Então, aqui, a gente solicitou nessa primeira abordagem os exames de imagem, exames de laboratório, e solicitou um retorno para esse paciente, certo? O retorno desse paciente se deu em torno de 6 meses. Nessa consulta de retorno de 6 meses, o paciente estava pior do quadro clínico. Então, já trazia uma piora da funcionalidade, ele não estava mais indo ao trabalho, né? Tinha sido afastado por causa da dificuldade de exercer as suas atividades prévias. O paciente também já estava com um tipo de escara e a acompanhante estava relatando que ele estava apresentando engasgos. O paciente ele ficou mais acamado, ele ficou mais restrito ao leito, teve maior dificuldade de se locomoção, e isso trouxe uma perda importante de massa muscular, uma perda de peso também. Pode passar. Então, nesse momento, a gente já interpreta que esse paciente ele já avançou para um quadro de demência, porque ele trouxe uma alteração cognitiva e a gente tem uma perda de funcionalidade. Então, nesse momento, o paciente já se encontra num quadro mais avançado, de moderado a grave de uma demência. Então, nesse contexto, quais são os cuidados que a gente precisa oferecer tanto ao cuidador quanto ao paciente? Então, a gente tem que estar atento ao ambiente físico, principalmente porque são ambientes que, ao longo do avanço da demência, a gente precisa trazer adaptações ao paciente. Então, a cozinha, o banheiro, o quarto, avaliar riscos, né, por exemplo, de quedas, avaliar riscos de queimaduras, atentar para escadas, né, piso escorregadio, iluminação do ambiente, altura, então, estar atento à proteção de janelas, estar atento também à facilidade de acesso a medicamentos. Então, o paciente, às vezes, ele pode confundir um colírio com um tipo de super bonder, né? O paciente pode se confundir, tomar um medicamento a mais, né? Então, o cuidador, e juntamente com a equipe médica, multiprofissional nesse caso, então entraria um cuidado integrado com a equipe de enfermagem, com os técnicos, junto com o cuidador, orientando essa segurança do ambiente. Então, como se deve afastar o paciente de ambientes perigosos?
Então, eletrodomésticos, material com fogo, pérfuro cortantes, né, produtos tóxicos. Às vezes o paciente tem acesso a um produto de limpeza, ele pode estar confundindo um tipo de alimento com produto de limpeza, que boa, detergente, e acabar se intoxicando com esses materiais. E os potenciais riscos. Então, quedas. Paciente que tem demência, ele tem um risco grande, né? Apesar dele já se enquadra como paciente idoso, né? Ele já tem 74 anos. Para além disso, broncoaspiração. Então, eles tendem a se ficar mais acamado, a se limitar mais ao leito. Então, tendem a ficar com risco maior de broncoaspiração, chegando a cerca até de 29%. Queimaduras, principalmente porque, às vezes, eles não têm a noção da temperatura da água, não têm noção daquele perigo que pode queimar. Lesões, né, contusas com faca, tesoura, intoxicações, como eu já tinha falado, e a fragilidade. Então, ele tende a ficar com uma dificuldade maior de se alimentar, tem uma dificuldade de se adequar às dietas, isso perde muito o peso e o paciente se torna um paciente mais frágil. Então, estar atento a essa parte também no cuidado integrado, tanto da fono, né, que vai ajudar na deglutição, ajudar na orientação da alimentação, a equipe de nutrição também, para tentar ofertar para esse paciente cada vez mais alimentos que sejam mais nutritivos, adequando também ao paladar, ao gosto do paciente, né, para tentar que ele seja mais aderente a essas medidas. Pode passar. Aqui, a gente precisa sempre lembrar que, além do paciente, o cuidador também precisa de um suporte. Então, o suporte tanto da equipe de enfermagem, né, para ajudar, por exemplo, na questão da escara, como esse paciente já se apresentou, na higienização, mas também no suporte psicológico. Então, o paciente que é cuidado por alguém, ele tem ele demanda, né, muito tempo do cuidador, ele demanda uma entrega, né, muito emocional também do cuidador. Então, a gente precisa estar atento que esse cuidador, ele precisa ser acolhido também pela equipe, ele precisa de um suporte psicológico, ele precisa ter um espaço para poder tirar as dúvidas, para poder trazer as demandas e as angústias também desse cuidador. Pode passar. E em relação ao tratamento, então, de que forma que a gente pode, além do cuidado não farmacológico, de que forma que a gente pode oferecer maior conforto, maior qualidade de vida para esse paciente? Então, esse paciente, ele precisa ser estimulado cognitivamente. Então, a todo momento, a gente tem que oferecer ao paciente, de forma segura, as possibilidades de autonomia. Então, se esse paciente ainda consegue se alimentar sozinho, com garfo, com a colher, ofereça a ele essa oportunidade de se alimentar, ofereça a ele a oportunidade de poder pegar o próprio alimento, para que isso não venha limitar ele de forma precoce. Tratamento de comorbidades, então hipertensão, diabetes, algo também que pode descompensar, por exemplo, um quadro cognitivo. Então, estar atento que esse paciente precisa ser bem cuidado das suas comorbidades também, até porque outras comorbidades, né, por exemplo, se ele apresenta um quadro de infecção, por exemplo, paciente diabético tem um risco maior de ter uma infecção, é importante que esse paciente esteja com controle glicêmico adequado, porque se ele está com controle glicêmico adequado, a gente evita, por exemplo, ele se submeter a uma infecção, a um pé diabético, por exemplo, e piorar a sua cognição. É importante também, dentro desse tratamento de comorbidade, estar atento à polifarmácia. Então, pacientes idosos, pacientes que já têm múltiplas comorbidades, tendem a tomar muitos remédios. Então, com o passar do tempo, sempre estar reavaliando se esse paciente precisa realmente estar utilizando todos esses medicamentos, estar avaliando se esse paciente já não está no momento de retirar algumas drogas que não são mais necessárias nesse determinado momento da sua vida. Atividade física também, isso evita sarcopenia, evita que o paciente fique mais tempo acamado, e isso evolua, por exemplo, para uma úlcera de decúbito, uma úlcera de pressão.
E o tratamento farmacológico. Hoje, no SUS, a gente tem um acesso a algumas medicações, dentre elas, uma medicação de acesso mais prático, né? Tem tanto de posologia, quanto também de efeitos colaterais, é a donepezila. É uma medicação que, inicialmente, a gente utiliza para as demências de início, ou as demências de grau leve, é a donepezila. Então, esse paciente, nesse momento, ele poderia também, de forma sintomática, se fazer uso dessa medicação, né, que é a donepezila. É uma medicação que dá no SUS e é de fácil acesso. Pronto. Esse foi um apanhado do caso, com algumas orientações, e vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas e a gente pode ir voltando também. Pronto, pessoal. Você está me ouvindo, Adenilda? Sim, estou ouvindo, e antes de continuar, só queria parabenizar a Clariane. Quando ela estava apresentando, eu estava aqui fazendo uns testes comigo mesma. Então, é muito maravilhosa a sua apresentação. Pedimos só desculpas na colocação dos slides, faltou energia e houve um probleminha aqui com a internet. Mas vocês fiquem à vontade, estamos ouvindo muito bem. Então, ótimo. Pessoal, podem fazer perguntas por escrito ou interromper, não interrompe, né? Mas podem também fazer perguntas verbais. Eu vou fazer algumas observações antes que comecem as perguntas. A primeira observação é que todo mundo faz esses testes, viu, Adeilda? No momento em que alguém está apresentando, a gente aproveita e diz, será que ela disse mesmo vaso, carro e o que mais, sabe? Tem essas histórias que a gente... Mas prestem atenção a uma coisa. Todo mundo agora vai identificar alguém que está com demência. Péssimo. O Sistema Único de Saúde não aguenta o tanto de diagnóstico de demência que nós fazemos ao assistir uma apresentação. Então, a frequência de demência no mundo, ela é variável. Dizem que no Brasil tem mais. Talvez tenha mesmo, sabe? Países subdesenvolvidos e que não cuidam bem de hipertensão e diabetes, e nós ainda temos muita sífilis, pode ser que a gente tenha mesmo muita mais demência que lugares que tenham um controle melhor de hipertensão e diabetes, já que a primeira causa a maior frequência das demências em geral são as demências de Alzheimer, depois vem a vascular. Aqui no Brasil parece que as coisas estão emparelhadas, então a gente tem muita demência. Tem um estudo que foi feito que diz que a gente, acima de 65 anos, nós temos 7% de demências no geral. Então, pessoal, é muita gente, né? Imagine a população acima de 75 anos, ou de 65 anos, ter 7,6% de demência, ou que a população acima de 60 anos tenha 5% de demência. É muita gente, de cada 100, 5 ter, poxa. Então, não dá para fazer uma fila em todo mundo que tenha comprometimento de memória na porta do SUS. Uma outra questão que vocês vão ver no livro é a quantidade imensa de exames laboratoriais. Eu e Clariana, nós estávamos discutindo antes dessa apresentação, vocês vão encontrar no livro que, olha, façam avaliação de tireoide. Não precisa, pessoal. Tem no livro? Tem, mas não precisa, não. A mesma coisa HIV, que a gente colocou na apresentação, mas é muito raro que alguém comece um quadro de AIDS com comprometimento de memória e começa a se perder, e aí a gente faz um teste de HIV, esse teste de HIV seja positivo e isso seria uma demência
inaugurando um quadro de AIDS. É muito incomum que isso venha a acontecer. Então, faça aqueles exames que foram colocados na tela também, né? Que são que existe nos postos de saúde. Só façam o diagnóstico de demência quando ele comprometer a vida do indivíduo. Espere que, junto ao déficit de memória, exista também um outro comprometimento cognitivo. Qual? O indivíduo começa a se perder próximo da casa ou na rua, comece a ser diferente do que ele era antes, não é? Ou então ele mude o comportamento, comece a se tornar mais agressivo, além do déficit de memória, além de não estar realizando as tarefas dele que ele realizava anteriormente, não conseguir se localizar no tempo. E uma coisa muito boa, pelo menos para nós que moramos em Salvador, no município grande, é usar o mini-exame. Municípios pequenos também usem. Mas eu fiz um teste, uma pesquisa, junto com o pessoal do CREASE. Isso já tem também uns 15 anos, pessoal. E eu fiz um teste nos povoados próximos de Feira de Santana. E, por incrível que pareça, o pessoal tinha dificuldade em identificar um telefone, quando o telefone era de atender. Tiveram dificuldade de identificar o Papa. Então, esse era um teste que nós aplicávamos. O indivíduo tinha que reconhecer um telefone, reconhecer o Papa, reconhecer brincos de mulheres ou sapato de mulher visto por trás. E a maioria das pessoas não reconhecia. Por que eu estou contando isso? Porque nós não temos testes que sejam adaptados à nossa realidade. E, enquanto isso, usamos o bom senso que diz déficit de memória associado a um outro déficit cognitivo, que seja progressivo. O bom senso nos diz, use o mini-exame, o mini-mental, que Clariana falou. E, finalmente, para eu... Então, alguém já está falando em pessoas com baixa escolaridade. Esse é a gente continua usando o mini-exame, o mini-mental. Eu uso, sabe? Eu e Clariana somos os médicos do SUS. A gente está todo dia no ambulatório no ambulatório do SUS, e o nosso paciente é este paciente mesmo, embora isso esteja mudando, mas o paciente acima de 60 anos, ele continua sendo um indivíduo com muito baixa escolaridade, você tem razão. Mas a gente usa o mini-exame e a gente adapta. Mas o mais importante, pessoal, essa pessoa está mudando. Quer dizer, antes ela fazia determinadas tarefas e hoje ela não faz mais. Eu vou só te dizer uma coisa e vou terminar. Os pacientes continuam, uma boa parte dos pacientes continuam, quando analfabetos, continuam pegando ônibus, continuam indo fazendo as suas atividades. Seria uma outra discussão como é que se faz isso, né? Que se pega um ônibus e faz outras atividades sendo completamente analfabeto, né? Mas, e finalmente, o medicamento. Clariana lembrou bem. Esses medicamentos, eles só funcionam nas fases bem leves de doença de Alzheimer e não são lá grande coisa. Todos os medicamentos estão disponíveis no SUS. Nós colocamos donepezila, porque ele é o mais fácil de utilizar. 5 miligramas no primeiro mês, se o indivíduo estiver bem, 10 miligramas a partir daí. Então, é um comprimido e um comprimido também. E última coisa, saiu agora um medicamento extremamente caro, está criando uma discussão mundial muito grande sobre esse medicamento. É um anticorpo monoclonal, que a gente não precisa discutir ele agora, pessoal, porque ele não serve para nada, né? E o SUS já gasta muito dinheiro para que alguém peça uma droga que não serve para nada, definitivamente.
Como é que a gente sabe que não serve para nada? Não é? Não, não se usa. A Europa já recusou o medicamento, os Estados Unidos já recusou o medicamento, ele já deveria ter saído do circuito. Paro aqui para que vocês possam perguntar. Tem ainda, eu estou olhando aqui essa questão do, existe um teste mais adequado que o mini exame? Fora o bom senso, não. Fora o bom senso, não tem. Perguntas? Eu tenho uma. Durante a apresentação, eu fiquei aqui pensando que orientação para a família poderia ser dada, ou é um conjunto de observações que poderia ser feito a princípio, ou não tem essa possibilidade só quando já apresenta, não é mais algumas situações que aí já demonstra mesmo que aquela pessoa está nesse processo. Teria um alerta, digamos assim? Para fazer o diagnóstico, né? Sim, sim. Eu vou pedir para a Clariana responder isto, e depois eu vou falar, se vocês me permitirem, de como a família sofre com o sujeito ou a sujeita, né, com o paciente ou a paciente que começa a esquecer, né, e que vai progredindo. Esse, Clariana chamou a atenção, cuidando de quem cuida, sabe? Existem muitos filmes sobre isso, muitos livros, e a nossa prática ela é extremamente dolorosa, porque as pessoas chegam a um ponto que saturam, e não é porque elas são ruins, não. É porque a vida já é difícil quando a gente não tem uma pessoa que nós gostamos, mas que é completamente dependente de nós. E aí essa pessoa muda. E muitas vezes o indivíduo já não reconhece mais o pai e a mãe naquela pessoa que faz xixi na roupa, ou que se masturba na sala, ou que começa a ficar pornofônica, começa a dizer palavrão à torta e à direita, ou agressiva. Então, isso causa muita ansiedade, muita dor, e nós precisamos discutir isso também. Mas vou passar para a Clariana, para eu não falar sozinho. Assim, em relação a essa última pergunta, de que forma que a gente pode observar, né, que o paciente ele está iniciando um processo de alteração cognitiva? A primeira coisa é que, para o paciente chegar no estado de demência, ele precisa passar por estágios anteriores de alterações, às vezes, subjetiva, alterações leves, para depois ele avançar. Por isso que a doença ela é progressiva, né? Então, os primeiros sinais que a gente observa, assim, que a família traz, né? Inicialmente, é uma queixa, estou esquecendo a chave, estou esquecendo comida no fogo, a panela queimou. Estou esquecendo o local sei lá, por exemplo, eu vou sempre naquele mesmo mercado toda a vida. E aí, a partir de um determinado momento, eu começo a esquecer o caminho daquele mercado. Eu começo a esquecer a parada de ônibus, que eu sempre tenho o costume de parar. Então, são coisas corriqueiras, né? Normalmente, é alteração de memória mais recente. Ouvi um recado de um vizinho para passar, daqui a 1 hora eu já não sei mais qual é esse recado. Então, são alterações leves, pontuais, normalmente algo daquela rotina, né? E aí isso vai se avançando. Estou esquecendo hoje a chave, amanhã eu começo a esquecer o caminho que eu sempre percorria, depois eu começo a não saber mais fazer conta, não consigo mais lidar com dinheiro, e aí vai avançando, né? Mas os primeiros sinais são esses mais simples mesmo, né? De orientação espacial, memória recente, são essas alterações. E uma coisa da outra pergunta, que é essa parte, né? Quando o paciente tem uma escolaridade mais baixa, a funcionalidade dele demora realmente, né? De se comprometer, porque ele já tem umas atividades mais básicas, né? No dia a dia. Tem um instrumento que não é tão assim popular de ser utilizado, mas que a gente pode adaptar, né? Que é a bateria breve, que é um teste cognitivo que a gente utiliza
mas que é mais simples, então, em alguns casos, pode ser utilizado também por alguns profissionais. E aí, pessoal? Vocês sabem que vocês estão tímidos, mas tem uma coisa curiosa, que as perguntas clássicas que todo mundo faz, ninguém ainda fez, né? Eu vou fazer a pergunta clássica. Diga. Então tá. Não, Desculpa. pergunte, pelo amor de Deus. Então é o seguinte, em relação à pergunta que eu fiz, né, pensando nos profissionais de atenção básica que estão lá no território e também os familiares. E hoje a gente vive numa correria, né? Então a observação, o olhar para o outro, né, dentro na sua família, observar aquele comportamento, para que não seja em um período que esse acompanhamento seja mais dificultado. Então, é bem importante esse olhar qualificado, que, infelizmente, hoje é bem complicado, né? Sim, você tem toda a razão. É, e outra, pessoal, vocês lembram que teve uma fase da tomografia de crânio. Normalmente a gente não pede tomografia de crânio se o indivíduo não tem uma história de que bateu a cabeça, viu? É porque tem uma. Clariana chamou a atenção desse aspecto. Tem uma situação que é chamada de hematoma subdural crônico, que ele é lembrado bem por um paciente que eu tive. Ele tinha uns 70 e poucos anos, já não me lembro quanto, e saiu num carro velho. Uns indivíduos bateram no carro dele, deram uma surra nele. Já tinha 70 e tantos anos. Não sei por que deram a surra, mas deram a surra. E ele, 3, 4 meses depois, foi ao consultório e não citou. Ele foi com déficit progressivo de memória, estava se perdendo nos lugares e pontuou baixo no mini exame, no minimento. Daí ele não contou a surra e, finalmente, perguntando, a gente deve sempre perguntar: olha, você não caiu, não bateu a cabeça, não tem história de queda, de que tenha batido a cabeça? Ele contou esta, esta surra que ele tomou 3, 4 meses atrás. 3, 4 meses atrás. Feito a tomografia, tinha lá uma região de hematoma subdural crônico, que correspondia seguramente a uma pancada que ele tomou na cabeça naquele período em que apanhou. Então, nem sempre se faz a tomografia, mas perguntem sempre por trauma de crânio, né, pessoal? Eu ia dizer, Adeilda, era o que é que a gente faz para prevenir demência, né? Porque tem isso também de prevenir demência. Todo mundo quer. Se ninguém perguntar, basta ir no Google e perguntar o que é que a gente faz para prevenir demência, vai encontrar. Mas é melhor que o Will, Clariana. E existe essa prevenção, professor? Existe sim. Existe até fácil. Fácil não é, mas tudo bem. Tem uma pergunta aqui, eu já te respondo. Tem uma pergunta aqui. Idosos que acordam durante a noite sem se localizar, ou mesmo ao despertar durante uma soneca da tarde, é um forte indício de demência? Não. Existe uma definição mais clara entre o que é senescência, o que é senilidade, o que é físico, o que seria emocional? É assim, pessoal. Deixa eu confessar as minhas dificuldades da vida. Quando começa a colocar palavras assim que não ficam muito claras na minha cabeça, eu me perco também. E não estou demente, não. Eu faço os testes na hora, toda vez que eu estou assistindo esses negócios, eu faço testes em mim mesmo. Então, mas assim, quando coloco a senescência, envelhecimento, senilidade, está senil, quer dizer, sabe que envelhecimento não é uma desculpa para a gente ter uma série de problemas, né? Eu tenho isso porque ele tem isso porque está velho, ficou mal educado porque está velho, diz o que quer porque está velho. Não é, não.
sabe? Claro que as pessoas mudam com o processo de envelhecimento, mas o envelhecimento não é motivo para alguma coisa. Se o indivíduo muda o comportamento, sabe o que pode ser? Sempre coloque um vilão. Droga quer dizer substâncias que o indivíduo usa, né? Todo mundo gosta de usar umas misérias, Rivotril, sei lá o quê, sei lá o quê. Sempre muda o comportamento do indivíduo. Então, quanto menos droga na nossa vida, drogas lícitas, melhor, né? Então, o que é físico e o que seria emocional? Um diagnóstico diferencial que a gente deve sempre fazer é de depressão, pessoal. Olha, depressão. O sujeito começa a esquecer, começa a não se interessar pela vida, pense que é depressão. Pode ser demência? Pode. Mas depressão a definição de depressão é essa. É a gente parar de se interessar pelo que antes a gente se interessava. Fica sem vontade de fazer as coisas. É uma senhora que perdeu a visão em um dos olhos, perdeu o companheiro e por isso já não tem os mesmos hábitos. Como delimitar se tem um fator emocional e funcional relacionado à visão ou se, de fato, pode estar iniciando um processo de demência? É o tempo. Você sabe que diagnóstico, quando a gente tem dúvidas como esse exemplo que você colocou aí, a gente... o tempo resolve, sabe? Se o indivíduo vai preenchendo critérios de demência ou se ele vai preenchendo critérios de depressão. Não tratar os dois, muitas vezes, a menos que esteja muito grave o processo de depressão, mas aí a gente reconheceria que o indivíduo não... A depressão ela vai mais rápido do que a maioria dos tipos de demência. E aí, quando a gente tem dúvidas, aí sim a gente começa a fazer exames laboratoriais. Vocês viram que eu não sou muito adepto de exame laboratorial, mas na hora que eu me perco, eu começo a fazer esses exames laboratoriais. Começo a tirar drogas. Primeiro começa a tirar drogas da vida do indivíduo e depois começa a fazer os exames laboratoriais. Eu vou dizer rapidamente o que é que a gente faz para não ter demência, mas se alguém quiser fazer pergunta e quando a Deildo quiser que a gente pare de falar, diga. Não, tá ótimo. E a gente até agradece, já que foi perfeita a explicação de vocês. Eu tenho mais uma curiosidade aqui, viu, Rafa? Quando a gente fala em demência, associa, né, já com a idade, né, com o avanço da idade. Mas existe, assim, em relação a ser diagnosticada numa fase bem mais jovem, se Sim. vocês têm essa Diga aí experiência. o que é bem mais jovem para ver se combina comigo. Defina jovem. Não, mas eu digo no geral. A No idade geral, um é mais adulto jovem. Clariana. acima de 30 anos, digamos assim, não sei se Então, é... já tivemos a geração de Clariana, essa aí. Tá. Se Clariana estiver esquecendo, não é demência. Aí você diz, mas pode ter. Pode, pessoal, mas eu também posso ganhar na loteria. Mas quem vai apostar que eu vou ganhar na loteria? Então, vou ganhar na loteria, nem Clariana teria demência nessa idade. Então, vamos esquecer para a gente não começar a focar em coisas que são tão raras que a gente só vai gastar dinheiro, tempo e se estressar, né? Então, Clariana não vai ter demência. Se ela estiver esquecendo, é porque ela brigou com o namorado, o noivo, então alguma coisa assim, mas não é demência. Tem outra Esse pergunta tudo a aqui, gente professor. Agora vamos à Adeilda. É, Se a Adeilda estiver esquecendo, também não é demência, pessoal. Por que você sabe que a Adeilda, se estiver esquecendo, não é demência? A Adeilda trabalha na CESAB, de manhã, de tarde, de noite, leva trabalho para casa, liga para mim, liga para a Clariana, liga para outro médico, não sei quem. Trabalha no telesaúde, chega em casa, tem a vida, os filhos, o marido, a mãe, a sogra. Se ela tivesse demência com todas essas atividades, também a gente não quer saber, não. Sabe, pessoal? Então é assim, esquece quem está funcionando bem
e que diz: eu estou esquecendo. Está esquecendo, mas está funcionando bem. Tire férias, se é o caso, passe um final de semana, mas não fique futucando, porque vocês não vão Perfeito, achar, tá? perfeito, Então, perfeito. Só uma coisinha, assim, levantou a para mão. complementar, que uma pergunta que surgiu aqui agora, que é exatamente isso. O que define demência é justamente a perda da funcionalidade, né? Então, quando o paciente tem um comprometimento cognitivo, a gente tem que investigar se ele tem comprometimento da funcionalidade. Se a funcionalidade dele estiver comprometida, aí a gente enquadra ele como um paciente que está com demência. Se a funcionalidade dele estiver boa, então a gente considera ele como um déficit cognitivo. Então, esse déficit cognitivo é leve, é atribuído a transtorno ansioso depressivo, é atribuído a alguma deficiência de vitamina, e aí você vai direcionando. Mas demência realmente é quando é funcionalidade comprometida. Aí aqui Karine disse que o que mais conta é a funcionalidade, então, ela tem essa Sim, pergunta. pessoal. Sim. Não fique procurando pelo em ovo. Vocês não vão achar. Não procure demência em quem está. E você, a gente não quer saber. É incrível isso. E você diz assim: por que você insiste nesse a gente não quer saber? Eu vou contar uma coisa que já responde a minha pergunta de como prevenir demência. E também resolve o que a gente deve fazer na vida. Bom, como é que a gente previne demência? Tendo bons hábitos, evitando diabetes. Olha, tendo bons hábitos, evitando diabetes, evitando sífilis, né? Sífilis é uma causa ainda importante de demência. O que quer dizer tendo bons hábitos? Bons hábitos para evitar diabetes. Diabetes crônico. Diabetes tipo 2 está relacionado a uma maior frequência de Alzheimer. E também está associado à doença vascular, que vai trazer também demência. Então, cuidar do diabetes, cuidar da hipertensão, que são duas doenças extremamente prevalentes. Se a gente tiver que gastar dinheiro num município, tem que gastar dinheiro cuidando para que as pessoas não tenham obesidade. Aí outra causa de demência é a obesidade. Diminua o peso como metade a partir de hoje. E andem o dobro. Sorriam o triplo. E não gaste tempo ficando chateado por aí, que a gente gasta tempo ficando chateado. Não gaste, não. Depois que a gente fez isso, tenham amigos. Ter amigos diminui a frequência de demência. E diminui também a frequência de depressão. As duas são muito próximas, né? Então, de doença neurodegenerativa, de um modo geral. Ter amigos. Relacione-se socialmente. Relacione-se socialmente. Isso diminui doença neurodegenerativa? Sim. Você já leu isso em algum lugar? Em muitos. Sabe? O CNPq até abriu um edital sobre isso. Né? Então, são coisas simples. Relacionem-se, tenham amigos, façam exercício, comam a metade, sabe? Aposentem, botem açúcar à metade. A gente que gosta muito de açúcar. Tem gente que bota açúcar em suco, pessoal. Pelo amor de Deus, a gente nem deveria estar tomando suco. Devia estar comendo frutas. E ainda bota açúcar, lamentável. Está caminhando para a demência. Obesidade, diabetes e demência. Evitar essas coisas e fazer exercício previne demência? Sim. Clariana está colocando aqui demência frontotemporal. A gente vai esquecer demência frontotemporal. Por que a gente vai esquecer demência frontotemporal? Pela frequência, pessoal. Quando a gente tiver uma demência que começar com alteração de comportamento, ela é aproximadamente 1% das demências. É muito 1% das demências. Mas ela já não ela é para o especialista. Mas eu vou ver aqui o que foi que Clariana colocou para a gente. Para a demência, no momento, não temos drogas, claro. Porque alguém perguntou, né?
Ah, desculpe, pessoal, falei aí, Mariana. Mariana que perguntou, Ah, foi Mariana. ela parabeniza pela excelente apresentação e ela tem uma dúvida em relação à demência frontotemporal. Existe algo Temporal. de novo para o tratamento Ah, entendi. medicamentoso? Aí Clariana responde, adiante. Tudo bem, respondeu muito bem, diga-se de passagem. Respondeu muito bem. Façam mais perguntas. Mas você já viu que a gente pode evitar demência? Sim, muito bem. Eu coloco açúcar no Como? suco, nunca mais, jamais. Isso, Eu estou joga aqui fora o comentando açúcar, com Mônica, andando o dobro, comendo andando o a dobro e comendo a metade metade. Não vou esquecer. e sorrindo o triplo. Pois é. As crianças, Mariana ela diz o seguinte: como tem sido o trabalho multidisciplinar para a reabilitação desses casos, né, da pergunta anterior? Vocês têm como falar a experiência de vocês nesse aspecto? E ela agradece pelos esclarecimentos. das demências em geral, das doenças neurodegenerativas em geral, pessoal, eu acho que é o seguinte. Primeiro é cuidar da família, né? A família precisa. Tem gente que. Isso é minha experiência, eu não vou colocar Clariana pelo tempo de ver esse problema. Então, a primeira coisa que eu vejo é chegar um membro da família acabado dizendo que não aguenta mais para cuidar daquele paciente. Então, cuidar de um paciente com doença neurodegenerativa, demência principalmente, é uma estratégia da família. Depois eu vou colocar alguns filmes que todos nós que trabalhamos na área de saúde deveríamos assistir, né? E que eu recomendo que as famílias assistam. A pessoa com demência ela muda. Teve um filho que disse assim, ele perdeu a mãe e perdeu o pai. Quer dizer, ele perdeu a mãe e o pai ficou demente. Aí ele disse, puxa, quando eu mais precisava do meu pai, ele também foi embora. O pai estava lá, né? Nem o indivíduo se reconhece no espelho, nem a família reconhece mais aquele indivíduo. Então, é preciso que se tenha, quando a gente vai abordar o paciente com demência, deve abordar como um bloco. Eu prometo a vocês que agora que a gente vai ter ambulatório específico de demência na telesaúde, que nós vamos ter uma abordagem multidisciplinar. E multidisciplinar é com todos. Eu e Clariana discutimos sobre essa questão de que o paciente tem bruxismo. Então, se envolve o dentista no bruxismo, se envolve a aplicação ou não de toxina botulínica. Os pacientes ficam... O processo de envelhecimento em si traz fragilidade afetiva. Mas, às vezes, o paciente, quando começa a demência, ele começa com um quadro de ciúme patológico. E, às vezes, começa a agredir. Não é? Então, psicólogos devem entrar nesse circuito. Clariana chamou a atenção da questão da nutrição. A nutrição muda e ela precisa mudar durante o processo de envelhecimento. Isso de tirar o açúcar, a gente já deveria tirar. Até a Clariana não toma mais, não bota mais açúcar em lugar nenhum, nem no café. Quanto mais eu. Tem tempo que não coloco uma raspa de açúcar no café. A gente acostuma, viu? A experiência é minha. Eu não ponho açúcar em nada. E não sou diabético e não sinto necessidade de açúcar, sabe? Pessoal, é hábito esse negócio. E quando tem muito açúcar, eu sinto mal-estar, com muito açúcar e com muito sal. Tipo, Coca-Cola, quando eu raramente ponho um pouquinho de Coca-Cola, ou eu sinto que está muito doce, ou eu sinto que a diet está muito salgada. Então, é assim, mude hábitos de vida. Um paciente com demência em casa, todos nós vamos ter alguém nessa situação. A gente também tem que mudar os hábitos da família, né? Então, não espere também que uma equipe multiprofissional te
apoie sempre. A família também é uma equipe multiprofissional. E aí nós, que trabalhamos nas unidades básicas, a gente se junta com a família para tratar desse paciente. É difícil, mas a gente vai conversando por aí. Terminei. Karine, ela diz o seguinte, ela escreveu aqui no chat. Lembrar que o estresse por buscar um corpo perfeito também pode colaborar para uma dinâmica psíquica e uma química cerebral que colaboram para o déficit cognitivo no futuro. O controle do peso é importante, mas isso deve ser feito de maneira cuidadosa. Aí só em bloco agora. Mariana parabeniza, diz que as explicações de vocês, né? A explicação perfeita. E aqui também tem outra observação, a abordagem muito profissional de verdade. Realmente, o que você acabou de dizer, que a família é uma equipe multidisciplinar, faz parte, é verdade. Então, são essas as observações que a gente tem aqui no chat. Deixa eu só falar um pouquinho de Karine. Eu concordo com você, Karine. Não abro mão de que a gente tem que comer a metade, não. É difícil comer a metade. Nossa, eu que o diga. Mas eu tenho que dizer que a gente tem. Fazer exercício eu faço todo dia, sabe? O que quer dizer exercício? Qualquer coisa, tipo eu não estou no elevador. Então, se eu for para o 6º andar no Hospital das Clínicas, eu vou de escada. Se eu for 3 vezes ao 6º andar, eu vou 3 vezes de escada. Aí depois disso, você ainda faz exercício na sua fácil? E sabe quando eu estou fazendo bike parado lá e que está desconfortável? Eu lembro que é melhor bike ou exercício desconfortável do que fisioterapia. Que me perdoem os fisioterapeutas que nos estão assistindo e que trabalham junto conosco, claro, trabalham junto comigo. Eu tenho uma série de publicações junto com os fisioterapeutas, mas é muito melhor a gente estar na bike sofrendo do que estar esperando o fisioterapeuta. Então, não tem jeito não. É que foi Deus que fez o mundo assim, que a gente tem que comer pouco, andar o dobro, esquecer o açúcar, diminuir o sal pela metade e sorrir 3 vezes mais do que a gente sorri normalmente. Ok, Adeildo. Se no chat são essas observações tão importantes, né? O pessoal participou aqui. Que ótimo. Tanto com pergunta, como trazendo também a sua própria, né, o seu pensamento, seu conhecimento e compartilhando com a gente. Então, nós já caminhamos para perto de meio-dia. Se vocês quiserem fazer as considerações, ou se algum colega que estiver na sala quiser também fazer as considerações ou outra pergunta, e aí já vamos caminhando para o encerramento. Clariana, se quiser sua fala final, sua experiência aqui, né, na sala. Isso mesmo. Se foi boa, se foi bacana, se vai vir mais vezes. Apoia nós 3 aí, grande Adeilda. Sim, vou te ver. Já estamos foi experiência convidando a Clariana. Foi uma experiência nova para mim, inclusive, porque a telemedicina para mim também é algo novo que eu estou conhecendo agora. E foi muito enriquecedor, né? Tanto em conhecimentos, compartilhar, quanto da experiência pessoal também. Muito obrigada pelo convite. E estou aberta para novas participações também. Pessoal, eu acho que é a minha vez de... na verdade, eu não vou me despedir, porque eu sempre estarei aqui. Eu sou um entusiasta que o nosso atendimento deve ser na unidade básica de saúde. Faz parte da estratégia básica de saúde nós termos a telesaúde, trocar experiência. É a troca de experiências que faz com que a gente aprenda, né? Essa palavra, como é que chama? Matriciamento. Bom, deve ser porque veio de materno, de troca, né? Todos nós trocamos experiências, aprendemos com os pacientes, aprendemos com o outro. E quando a telesaúde do Estado da Bahia nos convidou
para, como especialistas, né, fazermos esse trabalho junto com as unidades básicas de saúde do Estado. Olha, todos nós da Universidade Federal da Bahia, eu não vi um que não tivesse gostado, que não tivesse aplaudido, que não tivesse engajado nesse processo. Então, estamos todos engajados e animados com isso. Então, eu espero que vocês também fiquem. E ficando, eu acho que nós todos faremos um atendimento melhor e teremos uma saúde melhor no Estado, sabe? Aprendendo um com o outro o tempo inteiro. E é isso. E de uma Obrigado, forma tão simples, professor Ailton, de uma forma tão esclarecedora, tão próxima da gente. Então, eu não vou deixar de ler aqui os comentários, é rapidinho. Celeste, ela disse que foi muito esclarecedor e obrigada. Karine, ela diz parabéns pela apresentação, muito interessante a discussão. Mariana também parabeniza, adorei esse momento, aguardando os próximos encontros. Tenho aprendido muito esses momentos, obrigada. E Tâmara ou Tamara, não sei, parabéns pela palestra, foi rico em conhecimento. Então, a gente é que agradece. Tem mais duas novas mensagens. Sobre chás, né? Excelente apresentação, muito enriquecedor. E conta as dicas do filme, olha aí, eu também quero saber as dicas do filme. As dicas de filme, isso, eu vou mandar. Eu vou mandar para a Deilda e ela vai... Bem lembrada. Talvez o Estado pudesse colocar links aí que tivesse, não sei. Mas a gente Vamos pensar, a sessão clínica indica, vamos pensar em algo nesse sentido, falar com a comunicação. Aí, Clariana colocou aqui, ó, para sempre Alice. Então, nós... Show! Então, assim, a gente quer agradecer a você, Clariana, pela sua disponibilidade, ao professor Ailton, nosso projeto, né, que está começando primeiro, foi muito próximo, era aquilo que a gente conversava, né, professor? Ficar próximo, né, dos colegas. Eu acho que a gente conseguiu hoje, pelo menos na minha opinião, né? Então, nós que agradecemos as pessoas, aos colegas que estão aqui na sala, a equipe do Telesaúde, a equipe do UPS, na pessoa do professor Ailton. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Viver duas vezes e vamos ver esses filmes todos aí. Epa! Um beijo. Vou encerrar, tá?